No curso de ultrassonografia do ombro que montei, 2 aulas são sobre a ultrassonografia do subescapular. Quais imagens devemos adquirir para uma boa análise do tendão subescapular? Imagem longitudinal, com o braço rodado externamente e o transdutor praticamente paralelo ao solo. E aqui uma imagem do tendão num corte transversal. Vejo o braço em rotação externa com o transdutor transversal às fibras do tendão. O subescapular é o músculo mais anterior do manguito rotador. Veja os vários feixes tendíneos do subescapular e sua inserção na tuberosidade menor. A sua inserção, então, é na tuberosidade menor do úmero e também na cápsula anterior da articulação glenoidal. É importante observar esses feixes tendíneos do subescapular. Quando formos avaliar o subescapular, devemos correr longitudinalmente através desses feixes do tendão. Este é o feixe mais proximal. Este é o feixe mais medial. E esse é o feixe mais distal. Normalmente, 3 feixes se destacam. E dinamicamente devemos percorrer todos estes feixes para avaliar se não há alterações, tipo tendinopatias, calcificações ou lesões no subescapular. Vamos falar da tendinopatia do subescapular, observada pela ultrassonografia. Na tendinopatia, o tendão fica espessado, heterogêneo e hipercórico. E perde aquele padrão que chamo de cabelo penteado, em que as fibras ficam bem alinhadas e próximas entre si. Quando há tendinopatia, parece que as fibras estão alvoroçadas. O Doppler avalia se há aumento de fluxo, aumento da vascularização. E isso significa atividade intratendínea. Preparei um curso de ultrassonografia do ombro que atende àqueles que nunca fizeram ultrassonografia e gostariam de aprender, como os ortopedistas. Esse curso atende também aos colegas que já fazem ultrassonografia geral e querem aprender a ultrassonografia musculoesquelética, e também aos colegas que já fazem ultrassonografia musculoesquelética e querem se aprofundar no estudo do ombro, pois teremos aulas avançadas sobre o assunto. No curso mostra a anatomia topográfica e ultrassonográfica do ombro e as doenças e lesões que acometem esta articulação. São 31 aulas de aproximadamente 20 minutos cada, em que discuto a anatomia de cada estrutura do ombro e converso sobre as suas doenças mais comuns. Continuando, vamos falar das lesões do subescapular. É comum encontrarmos as lesões do subescapular associadas a lesões do supraespinhal e a lesões e luxações da cabeça longa do bíceps. Mostra aqui algumas lesões parciais. As lesões parciais não são fáceis de serem visualizadas, se escondem sobre os feixes, daí a importância de avaliar esses feixes tendíneos. E, normalmente, confundem a nossa interpretação da imagem. Vemos aqui nesse corte longitudinal o subescapular e o processo coracoide. E um pequeno foco de lesão intratendínea de face articular. Do corte transversal, observamos o subescapular e o acrômio. E aqui o foco de lesão parcial de face articular que já vimos na imagem longitudinal. Sempre temos que encontrar a lesão em 2 planos, senão não podemos afirmar que seja uma lesão. Aqui outra lesão parcial intratendínea e seu tamanho medido pela ultrassonografia. No curso de ultrassonografia do ombro, mostro também as lesões completas do subescapular.
Sempre temos que ver a lesão em dois planos, como já disse, no plano longitudinal e no plano transversal. Veja essa lesão completa do subescapular. Outra lesão de espessura completa. Falo nesse curso sobre o impacto subcoracoide, que é um impacto dorsal superior do subescapular no processo coracoide. É descrito em arremessadores e remadores, mas eu encontro várias pessoas que têm esse impacto e não se enquadram nessas causas. O impacto subcoracoide é o impacto da porção lateral do processo coracoide contra a tuberosidade menor. Vemos aqui a tuberosidade menor e o processo coracoide. Aqui está o subescapular. Tem que haver uma distância aceitável para que o tendão do subescapular deslize entre a tuberosidade menor do húmero e o processo coracoide sem ser comprimido. Medidas do processo coracoide até o dorso do subescapular são normais até no mínimo 4 milímetros. Nesse caso, temos 5 milímetros, o que é normal. Aqui vemos a medida do processo coracoide à tuberosidade menor. E até 7 milímetros é considerado normal. Eu prefiro medir a distância entre o processo coracoide e a tuberosidade menor. Como o impacto subcoracoide acontece com o braço em flexão, rotação interna e adução, eu peço para o paciente colocar a mão no ombro oposto e adquirir uma imagem entre o processo coracoide e a tuberosidade menor do húmero. Bem, com o paciente nessa posição, então, mão no ombro, contralateral e braço em flexão, adquiro essa imagem e vejo o processo coracoide e aqui a tuberosidade menor do húmero. Vamos então medir a distância entre o processo coracoide e a tuberosidade menor. Essa distância deve ser maior do que 6 milímetros. Se menor que 6 milímetros, significa impacto. Também observo dinamicamente se há sinais de impacto sobre o subescapular, fazendo rotação interna e externa com o braço em adução e em flexão de 90 graus. A tendinopatia calcária pode ser a causa do impacto subcoracoide, ou também pode ser a consequência dele. Quando encontrarmos calcificações próximas da inserção do subescapular, como essa, temos que pesquisar para ver se não há impacto subcoracoide. Este foi somente um pequeno resumo das aulas que ofereço nesse curso de ultrassonografia do ombro, onde temos 5 aulas sobre a cabeça longa do bíceps, 2 aulas sobre o subescapular, 6 aulas sobre o tendão supraespinhal, 3 aulas sobre o infraespinhal, 1 aula sobre o redondo menor, 2 aulas sobre a articulação acromioclavicular, 1 aula sobre articulação externo-clavicular, 2 aulas sobre bursites, 2 aulas sobre tendinopatia calcária, 1 aula sobre capsulite adesiva, 1 aula sobre distrofia fibro-gordurosa, 1 aula sobre lesões labrais, as instabilidades glenomerais, 1 aula sobre o deltoide, 1 aula sobre o acrômio, onde falo sobre o osso acromiale e sobre os esporões, e 2 aulas sobre ligamentos. Você acaba de assistir um pequeno resumo do que é o meu curso de ultrassonografia do ombro. Se você for interessado na ultrassonografia músculo-esquelética como eu, adquira esse curso em DVD e assista às aulas. Tenho certeza que aproveitará bastante. Ofereço também cursos presenciais. Este é um curso prático com treinamento avançado em ultrassonografia musculoesquelética, em que faço exames, comentados e treinamentos de ultrassonografia nas articulações de um modelo humano. Também ofereço o curso presencial de ultrassonografia do ombro, que é realizado em 3 dias. O aluno tem aulas teóricas de manhã e treinamento prático à tarde,
e recebe uma apostila com todas as posições para um bom exame ultrassonográfico do ombro. Se houver interesse em adquirir a apostila do curso de ombro, onde mostro todas as posições para um exame completo, mande um e-mail para esse endereço que podemos fornecer a apostila. Se tiver interesse em adquirir os 11 DVDs com as 31 aulas desse curso de ultrassonografia do ombro, ou de fazer alguns dos meus cursos de ultrassonografia musculoesquelética, olhe a agenda no site www.tulioravelli.com.br e entre em contato por este e-mail e telefone. Outros cursos de ultrassonografia que logo serão oferecidos: ultrassonografia do quadril de adultos e punções guiadas pela ultrassonografia, ultrassonografia do joelho, pé e tornozelo, e ultrassonografia do cotovelo, punho e mão.